A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que fica em Gênesis, capítulo 45, versículo de número 8, que diz assim: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra, que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que venhamos aprender acerca de Ti. Muito obrigado, nos capacita, nos direcione. Assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Gênesis capítulo 45, está no finalzinho aqui do ministério da vida, né? Onde conta aqui a história de José. José era filho de Jacó, um dos filhos preferidos de Jacó. E havia muita inveja da parte dos seus irmãos. A coisa começou a ficar mais acirrado a partir ali daquela história que nós conhecemos ali em Gênesis capítulo 35, onde José tem um sonho de que ele seria, de que os irmãos todos iriam se curvar diante dele. E José conta esse sonho para os irmãos, conta o sonho para o seu pai também, né? Era dos feixes e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Ele conta ali o seu sonho e eles até zombam dele, né? Então quer dizer que você vai ser senhor sobre todos nós. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele age como quer e do jeito que ele quer, né? Deus ele confunde os sábios e usa muitas das vezes aqueles menos favorecidos fisicamente e até intelectualmente, porque é o agir de Deus, é o mover de Deus, é a vontade soberana de Deus para que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos dele. E José teve esse sonho e ali gerou uma inveja da parte dos irmãos. Os irmãos de José pegaram ele e iam matar ele. Mas aí um dos irmãos fala, não vamos matar, vamos vender ele como escravo. E José foi vendido como escravo ao Egito, e ali passou por várias situações, ele foi preso, ele foi caluniado, né? E no final José acabou se tornando, Deus usou José tremendamente, né? José, ele jamais abandonou o Deus que ele servia. Ele sabia que tudo tinha um propósito. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós esquecemos de que Deus ele não perde o controle das coisas. Ele é soberano. Ele sabe como agir. A mente de Deus é diferente da nossa. Como vai dizer um texto em Isaías, que vai dizer que os pensamentos do Senhor é muito mais profundo do que os nossos pensamentos, os nossos projetos. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. O quê? Mais do que todas as coisas. Mas o Senhor não se engana, o Senhor age no tempo dele, no momento dele e como ele quer. E José ali, depois de todo o sofrimento, se tornou, Deus honrou ele por conta da sua obediência, da sua perseverança. Imagine só, irmãos, você ser retirado do meio da sua família, ser vendido como escravo, passar por calúnias, por difamação e suportar isso. Será que eu e você estamos dispostos a suportar essas dificuldades que José passou? Se os irmãos depois quiserem ler, começa a ler aqui a partir do capítulo 37 de Gênesis. Vai ler a história de José e tem grandes ensinamentos ali para a nossa vida. E o principal deles é perseverança. José perseverou. Ele entendia que Deus não havia o abandonado. Eu gosto muito do texto de Isaías 49:15, onde vai dizer: pode uma mulher, ainda amamentando o filho do seu ventre, o abandonar? Pois mesmo que essa venha a abandoná-lo, eu, Senhor, jamais te abandonarei. No Salmos de número 27, versículo 10, vai dizer: ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. O Senhor jamais te abandonará, meu irmão. O Senhor vai estar contigo na hora da aflição, na hora da luta, na hora da dificuldade. Às vezes nós sofremos, sabe por quê? Porque não estamos alicerçados na rocha. Lembra do texto lá de Mateus?
capítulo 6, capítulo 7, onde vai lhe dizer que aquele que ouve a minha palavra e obedece é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Vai vir as lutas, vai vir as enfermidades, vai vir a dificuldade, e a casa dele, e ele permanece fiel. Mas aquele que ouve a minha palavra e não obedece é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades, e a casa dele vai vir por terra. O que isso significa? O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que aquele que está firmado nele vai suportar as aflições. Mas aquele que não está firmado nele, está firmado nas suas ideias, nos seus projetos, nos seus planos, o fim dele vai ser a queda, vai ser a ruína. Não está preparado para as lutas, para a adversidade. Eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas teologias, algumas pregações aí que colocam o homem sempre como principal, o homem como foco, o homem como se Deus fosse obrigado a atender todos os pedidos do homem. Então, eu decreto, eu não posso me conformar com isso, eu sou filho do rei. Não, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades. É só olhar para a Bíblia, meu irmão. Todos os homens e mulheres de Deus, das Escrituras, sofreram. O apóstolo Paulo sofreu. Abraão sofreu muito com isso. Jacó sofreu. Isaac sofreu. José sofreu. E por que eu e você não vamos sofrer? Agora nós precisamos ter consciência, a mesma consciência que José teve aqui, quando ele teve o encontro com os irmãos temerosos, achando que José ia matá-los ou prendê-los. Ele vai dizer: assim, não fosse vocês quem enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Foi isso, José tinha consciência de toda a sua trajetória foi escrita por Deus. Toda a sua trajetória, meu irmão, minha irmã, foi escrita por Deus. Deus está no controle. Mas eu sou falho, eu sou fraco demais, eu não consigo fazer as coisas, eu sou meio assim, né? Inconstante. Não se preocupa. João escreve lá em sua epístola, na primeira epístola, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se acaso pecares, não se preocupa. Você tem um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo, não só para perdoar os seus pecados, mas o pecado de toda a humanidade. Os irmãos acham que José não tinha pecado? Tinha. José era pecador, como todos nós. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas a diferença de José para os outros é que José perseverou. José tinha consciência da sua fraqueza e também tinha consciência de que Deus jamais perdeu o controle de nada. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que nós precisamos ter consciência, irmãos e irmãs, eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, nós seguimos uma caminhada agora direcionada e conduzida por Deus. Não importa os problemas que vão surgir, as provações, as lutas. Se você estiver com o Senhor, você será vitorioso, assim como José. José se tornou governador do Egito. O povo, a família dele, as nações estavam passando fome por conta de uma seca terrível que aconteceu. E José salvou a vida não só da sua família, da sua descendência, como de muitas nações que foram pedir socorro ao Egito. José perseverou. E a perseverança de José fez com que ele se tornasse governador do Egito e ficasse para a história. A geração de José foi abençoada por conta de uma atitude de perseverança, uma atitude de confiança que José teve durante a sua vida. O que nós já podemos aprender com isso? Irmãos, Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso Deus. Às vezes nós esquecemos isso. Nós falamos que cremos no Senhor, nós falamos que o adoramos, nós falamos que Ele é Senhor de nossas vidas e esquecemos, muitas das vezes, quando surge a adversidade e a luta. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Deus, Ele quer obediência da parte do seu povo. Por isso que em 2 Crônicas 7,14 ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e se converter dos seus maus caminhos, então assim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha e a sua responsabilidade é ser perseverante, é ser fiel ao Senhor até o último dia. Dia aquele que Jesus virá buscar a sua igreja e nós estaremos com ele, dando glória e louvando a ele por todos os benefícios que ele tem feito, que ele fez em nossas vidas. Lembrando que nós, servos do Senhor, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. E a palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar, assim como José. Nós precisamos orar. Nós precisamos perguntar para Deus as nossas dúvidas e seguir sempre os seus preceitos, os seus ensinos, para que no final da nossa caminhada nós possamos, assim como José, também sermos abençoados. Fique na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, continue derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fiquem na paz, em nome de Jesus.